Prosa e Segredos, Cultura e Memória Digital de hoje. Tenho a honra de trazer aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul, na capital do ecoturismo, a Ingra Liberato. Está completando 3 décadas da história de Ana Arraio e Zé Trovão. Você chegou a fazer mergulho aqui em Bonito? Fiz a flutuação, né, com os peixes ali. Esse é outro cenário para a regravação do Canto da Sereia, que foi outra novela também. Que a gente legal, fez. Né? Aquele rabo de sereia. Que seria incrível. A gente fez em Fernando de Noronha, sim, que é lindo. Também é outra coisa maravilhosa. É maravilhosa. Eu quero levar o Gui lá. São os 2 grandes pontos hoje turísticos assim, de água cristalina. Né? E lá eu nadei com os golfinhos na época da série, do Canto das Sereias. Mas aqui tem isso impressionante, que eu não vi em lugar nenhum do Brasil. E eu viajo muito pelo Brasil. Essa água transparente, cheia de peixe grande, né? Dourado, piraputanga e vários outros, né? Peixe, eu fiz uns vídeos do Guilherme, assim, com o piraputanga e dourado nadando em volta dele. Aí ontem ele botou uma frutinha, no passeio de ontem, uma frutinha na ponta da vara, e o piraputanga subiu, pulou, saltou 1 metro para pegar a fruta na vara. Então, assim, é incrível. Não, lá no show da natureza mesmo. Sim, e lá na beira do Rio Negro, antes de vir para cá, um dia eu chegando numa fazenda de barco, eu estava filmando a chegada na fazenda, saltou um dourado na frente da câmera, tá filmado isso. Falei, gente, que fartura, né? Como é que a gente não aprende essa fartura a lidar com a natureza? Porque cada vez mais isso tem virado espécie em extinção, né? Você vai encontrando cada vez menos, né? Aqui, inclusive, tem até regramento hoje, o dourado hoje está proibido, por exemplo, já acaba. Por 5 anos, pelo menos. Você não tem aquelas frescuras adoro me sentir em casa. Grandes atrizes assim. Adoro me sentir em casa. Eu vi que o bonitense é receptivo, você já... Muito receptivo. Minha consultora aqui, a Thalita, que resolveu tudo, porque quando eu falei com ela, ela começou a querer oferecer os passeios. Você quer esse ou quer aquele? Eu falei, olha, eu não sei de nada, você seleciona aí pra mim, que eu tenho certeza que eu vou gostar de tudo. E o que acontece é que os guias são todos daqui, né? A família daqui. Ontem um guia que nos atendeu, o Rodrigo, a mãe dele faz doce de uma fruta que é daqui, que é típica. Então, assim, todo mundo, né, nasceu aqui, tem a família aqui, então não tem como não se sentir em casa. Consolidar mesmo a marca da região, né? Achei muito organizado tudo, porque tem esse contato, né, familiar, íntimo com os visitantes, mas é tudo muito bem organizado, porque podia ter esse contato assim mais informal e ser uma bagunça, mas não, é tudo organizado, né? Todos os guias estão em contato um com o outro, tem um plantão, tem um revezamento, todo mundo sabe o que está acontecendo, tem uma comunicação. Eu achei bem organizado, assim. Você pode vir sem se preocupar com essa estrutura, com esse funcionamento, porque aqui está tudo pronto para receber, né? Impressionante. Legal. E você está há quantos dias, você falou, no Mato Grosso do Sul? Há 15 já? Há 15, porque eu fiquei uma semana lá no Almir. E no Pantanal, o que você viajou? Andou fazenda para cá, para lá, para conhecer os vizinhos do Almir? Andamos muito a cavalo, fomos visitar a fazenda a cavalo, fomos de barco, fomos de avião, fomos de carro. Olha que legal. Tem os vizinhos lá, né, amigos dele, que foram visitar ele também. Então foram uns 9 dias lá. Ali você percebeu a fonte criativa do Paraguai, que aqui a gente chama o amigo Almir de o paraguaio, né? E você sabe que fonte de criação está ele e o Guilherme, que é o outro grande autor que compõe com ele, né? O Paulo Simões é mais urbano, está lá em Campo Grande, né, Paulinho? Mas são os 3 parceiros aí. Eu tenho um irmão que é músico, que é doutor em flauta. O pai do meu filho é músico. Eu sou muito fã de música boa, né? E o Almir eu acho genial. Acho o Almir incrível, assim. Eu já conheci essa fazenda dele, mas foi há 30 anos atrás, né? A última vez que eu tinha vindo. E foi maravilhoso. Sabe que ele só me chama de Ana Arraio, né? E os funcionários dele também. É muito engraçado. E acho que boa parte do Brasil, né? É engraçado isso, quando você encaixa com o personagem, acaba sendo mais um personagem, né? E é um presente, né? Na verdade, a história de Ana Arraio e Zé Trovão, a sinopse dessa novela, foi escrita por mim e pelo Jaime na festa de peão de Barretos. Olha. Tava passando, né? Tava no ar
Pantanal. Sim. Eu tinha acabado de me casar com o Jaime e a gente foi na festa de Barretos para ele dirigir lá umas cenas. Eu fui só acompanhando. E a gente estava encantado com a festa de peão de lá. E a gente sentou no chão de um estande. A gente tinha essa foto, não sei se está com ele ou se perdeu. A gente sentou no chão de um estande e a gente com um guardanapo e uma caneta na mão. Não tinha celular nessa época, 30 anos atrás. A gente começou a escrever a história de Ana Raio e Zé Trovão. A gente pensou assim, já pensou se tivesse uma mulher que fosse campeã de montaria em touro? Nessa época não existia mulher que montava em touro. Aí o outro falou, já pensou se o grande amor da vida dela fosse o maior concorrente dela? E viveriam essa disputa e essa paixão ao mesmo tempo. E ali começou a história de Ana Raio e Zé Trovão. A gente foi crescendo essa história. O Jaime convidou o Marcos Caruso e a Rita Buzá para escrever a novela. E a Manchete comprou a ideia do projeto, porque era um projeto, foi um projeto ousado. Prepare-se. Você vai viajar pelo Brasil que o Brasil não conhece, na companhia dessas pessoas. O meu sangue corre sem parar. A história de Ana Raio e Zé Trovão. A gente admira muito o povo da cidade grande, tudo bem, também tem o seu valor, mas o povo do interior tem uma transparência, uma honestidade, uma honra, uma dignidade que precisa ser observada, Exatamente. Que é o Brasil, Brasil, E a atualidade agora, você estava falando que você vai entrar agora na Record. Vai fazer mais uma foi a semana passada que eu soube disso. Tava lá no meio do mato. Nome, novela, direção? Tem. A novela, a novela se chama Gênesis e eu faço a Zilpa, uma das esposas do Jacó. E a direção é do Edgar Miranda. É só o que eu sei também, eu não sei mais nada. Agora, quando eu voltar para o Rio... Você achou uma Bíblia aqui que minha mãe deixou. Foi, maravilhoso. O Gênesis. Exatamente o Gênesis. Eu fui lá ler sobre o Jacó. E a história de Jacó fala da inveja. Porque ele tem um filho, José, que tem os sonhos e que é premonitórios. E é um homem muito transparente, muito bom. E os irmãos que são mais velhos morrem de inveja de José. Então, assim, é uma história muito visceral, muito intensa sobre a inveja. E o pai tem a preferência por esse filho mais novo, que é o José, e os filhos mais velhos têm inveja, então fazem grandes maldades, grandes crueldades com o irmão mais novo. Então, assim, é uma história que tem a ver com todos nós. Nada mais atual que no Brasil de hoje. Nós vamos ter uma atriz, a nossa Regina Duarte, aquela coisa da confusão da atriz com a personagem, nossa viúva porcina, assumindo aí a Secretaria de Cultura. Qual é a expectativa sua aí? Eu torço muito pelo Brasil, pela cultura, e se por um acaso foi tudo destruído, é porque não estava consistente, é porque precisava realmente de uma reforma. Recomeçar. Então, eu também vejo o momento de crise, de caos, com bons olhos. Porque se a coisa ruir, é porque não estava ainda com a consistência que precisa ter, é porque a gente não tinha a união que precisava ter. Então, eu acho que é um momento não só de criticar os outros, mas de olhar para a gente, como a gente está agindo, se a gente está assumindo a nossa responsabilidade, se a gente realmente está crescendo como pessoa, como artista, se a gente está unido. É preciso a gente olhar qual é a nossa parcela no meio disso tudo, porque ficar apontando o dedo é muito fácil. E a flor do lótus, do caos nascerá a flor do lótus, Exatamente, a flor do lótus. Tem verba, tem roda, gira economia, por quê, tudo isso? Eu amo o Brasil, então eu estou sempre torcendo pelo Brasil e torcendo pela cultura, que é a minha área de trabalho, o meu ofício. E eu rezo assim para que o que a gente conquistou até agora se mantenha. E está se mantendo. A gente, no ano de 2019, foi o melhor ano de produção cinematográfica aqui no Brasil. Isso é um processo que vem sendo construído, E eu acho que é possível que isso continue, que não seja destruído, Porque existe, assim, enfim, um país, um estado, não é só o dirigente principal, tem toda uma estrutura, tem toda uma máquina que já está funcionando muito bem, Então, assim, eu confio nos meus
colegas, inclusive, né? Os gestores da cultura, Isso, né? que já está bem montado. Tá a bem marca montado, Ancine, que é, né, remanescente aí da Embrafilme, que está bem organizada. Aqui no Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia do que você está falando, e vem de encontro, nós devemos lançar edital agora para março, e eu sei que lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Sul também é muito forte a produção local, regional, de 6 milhões de reais com a contrapartida de 200 mil do governo local, para a produção de séries, de filmes. Sim, eu tenho uma irmã que é produtora lá em Salvador, ela tem produzido muito com os editais. Eu conquistei um edital fazendo um projeto sobre a vida e a obra de meu pai, A Vida da Cor que Pintamos. A gente conquistou um edital para documentário maravilhoso, já está sendo rodado, finalizado. Então, assim, isso fomentou muito a produção realmente do Brasil. Existe uma máquina muito boa já funcionando, né? Meu pai já fazia cinema de animação lá em 1900 e bolinha, né? Sim, ele já foi um dos pioneiros. Também, né? Ele fez um filme, o Boi Aruá, que é um filme, assim, referência de animação aqui no Brasil. Foi um dos primeiros longas no Brasil. Eu trabalhei nesse filme com ele, né? Durou uns 4 anos para ser feito. Na época era Embrafilme. E realmente... cinema de animação demora muito para ser feito, né? E eu trabalhei com ele durante muito tempo. As lágrimas descia, como que fosse uma pessoa. O boi chora, eu já vi chorar. Eu vou pedir aqui, a gente já conversou bastante, para ela dar assim a sua mensagem final para Mato Grosso do Sul, para você que está em casa assistindo, né? Nesse ano que se completa praticamente 30 anos da história de Zé Trovão da Ana Raio, que você deixasse uma palavra de carinho, de agrado a essa população aí que gosta muito de você. Eita, Bosco, eu fiquei emocionada. Faz favor, fica à disposição para a gente encerrar. Então, eu acho que vocês têm que cuidar mesmo, né, dessa riqueza que vocês têm aqui, que é uma riqueza natural e que é isso que alimenta a nossa alma, né? Isso é que alimenta a nossa vida mesmo. Então, essa corrida desenfreada por dinheiro é uma coisa tão sem sentido, né? Porque as riquezas naturais podem se esgotar e a gente não vai comer dinheiro, a gente não vai beber dinheiro, né? E aqui eu estou no reino das águas, então... é muito precioso isso que vocês têm aqui. Que vocês continuem recebendo, né, os visitantes, porque eu acho que todo mundo que passa por essa maravilha, por essa riqueza, sai daqui um pouco transformado. Então é importante também essa abertura para quem vem de fora, mas que vocês continuem tendo esse cuidado, esse carinho, essa valorização do que é daqui da terra, né, dos animais, as belezas naturais, as riquezas naturais. Então, que tudo continue assim, né? Com essa autovalorização e com esse autocuidado e com essa generosidade de dividir com quem é de fora essas maravilhas, essas belezas. Eu só tenho a agradecer. E é esse papo também muito bom. Obrigada. Obrigada. E a gente não vai comer dinheiro, a gente não vai beber dinheiro, né? E aqui eu estou no reino das águas, então é muito precioso isso que vocês têm aqui. Nós, seres humanos, ao longo de milhares de anos, adquirimos uma mente altamente complexa. Nossa mente é capaz de milhões de sinapses por segundo. As sinapses são conexões elétricas e químicas que criam pensamentos às vezes novos, às vezes repetidos. Quando estamos abertos para o novo, podemos trazer ao mundo novas realizações, novas formas de lidar com o outro, com nós mesmos e com a própria vida. Se soubermos usar o poder cognitivo da nossa mente, podemos renascer a cada dia, desapegados do que fomos ontem, para sermos alguém mais alinhados com a realidade do momento presente. Se a situação pede generosidade, podemos ativar nosso modo generoso. Se a situação pede coragem, podemos acordar nossa potência guerreira. Se a situação é de conflito, podemos invocar nosso dom de pacificar, ceder e assim por diante. Mas não, às vezes passamos a vida toda lutando para fixar uma única imagem,
uma única postura diante das situações. Aquela escolha que um dia deu certo e gostaríamos de reviver. Ninguém nos ensinou que nada se repete, que devemos aproveitar ao máximo aquele momento, pois os próximos serão maravilhosos, mas de outra maneira. Então, com esse nosso apego às situações, nossa mente fica viciada nas mesmas coisas e pior, começa a comandar nosso ser, criando problemas imaginários. Eu só consigo lembrar de um tipo de problema real: falta de saúde. Todo o resto que costumamos chamar problema, na verdade são situações que podemos mudar a hora que quisermos. Falta de dinheiro, falta de parceiro ou parceira, desavenças, que é falta de paz, falta de qualquer coisa, está sempre na nossa mão solucionar. Se colocamos a responsabilidade do que estamos vivendo na mão do outro, estamos simplesmente dando nosso poder ao outro. Não se enganem. Ninguém é capaz de te dar paz, alegria e autorrealização. Esse poder é seu. Então, se deixamos nossa mente comandar, ela se torna neurótica, como um rei tirano que não consegue enxergar além do próprio umbigo. Porque a mente é uma ferramenta fantástica de realização na matéria, mas é limitada na percepção de realidades transcendentes. Ainda bem que para toda mente adoentada existe a cura no colo da Mãe Natureza. Com sua generosidade sem limite, com seu acolhimento maternal e ausência de julgamentos e moralidade, a natureza é capaz de nos acordar do delírio da mente. É como um banho de realidade. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o oxigênio. Isso sim é real. A natureza presente em nosso corpo, que carrega cada elemento em constante mutação e pode ser portal de contato com uma realidade maior, nos salvando do domínio da mente que tenta sentir a vida, mas não é capaz. O sentir pertence ao corpo, ao coração. Então, se sua mente está sufocando sua existência, criando 1000 estratégias para controlar a própria vida e para te controlar, dê um basta e saia dessa prisão imaginária. Mergulhe num rio, assista um pôr do sol, monte um cavalo e saia por aí. Toque sua pele com amor, com gratidão. Abrace, ame, admire os seres e estará mergulhando na realidade mais pura e prazerosa que podemos ter. Seja feliz, esse poder é seu. Dia de tudo ter ou de nada ter, desde cedinho horas pra se viver. Dia para plantar, dia para colher. O mesmo dia de sempre, o velho sol se esparramando pelo Pantanal. Quando o sol brilhou, pousou uma borboleta no meu chapéu. Só uma estrela soprou no céu, azul cintilante, um azul sem véu. Dia de tudo ter ou de nada ter, desde cedinho horas pra se viver. Dia para plantar, dia pra colher. O mesmo dia de sempre, o velho sol se esparramando pelo Pantanal.